E aí, pessoal, tudo bem? Existem forças que a gente não varia apreciavelmente de um instante para outro, tá? Ou seja, que elas podem ser aproximadas por uma constante no tempo, e às vezes também a força não só pode ser aproximada como uma força constante no tempo, como ela de fato é uma força constante no tempo, tá? Então, e existe outras forças também que elas não variam apreciavelmente de um ponto a outro, então elas vão ser constantes no espaço, tá? A força gravitacional de um objeto próximo à superfície da Terra é um exemplo de força que é constante no espaço, tá? Existem forças que dependem da configuração do sistema. Quando uma massa é amarrada a um ponto de uma mola, de uma mola, por exemplo, a, a força que a mola age sobre o objeto aumenta quando a gente estica a mola, né? Ou comprime a mola, né? Mas quando a gente tira ela do estado de estado natural dela. Então, essa força vai variar de acordo com a extensão ou compressão da mola. Existem forças que elas variam no espaço, que elas se dissipam no espaço, é, quando e a influência dela vai ficando cada vez menor com a distância, né? Um exemplo comum são as forças gravitacionais e as forças elétricas. As forças gravitacionais entre dois corpos, tá? Entre dois objetos, elas decaem com o inverso do quadrado da distância de separação dos objetos, tá? Então, dando ao objeto uma pequena dimensão comparado com a distância entre eles, tá? Então, sei lá, se a distância deles forem muito maiores, muito grandes, muito maiores do que o raio desses objetos, e a gente pode considerar esses objetos como pontuais, quando comparado com a distância, a gente pode facilmente usar assumir isso. Então, mas uns arranjos mais complicados de atração de interações de atração e repulsão, eles vão ser forças que decaem com potências de R. Por exemplo, a gente pode ter uma força que é constante, a gente pode ter uma força que decai com 1 sobre R, 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, onde R é a distância, né, entre os dois corpos. Uma força, ela vai ter uma magnitude constante, mas variar de direção, tá? Ela pode acontecer isso. Por exemplo, a força gravitacional agindo no planeta, que está no movimento circular em volta de uma estrela, é direcionada sempre para o centro do círculo, né? Esse tipo de atração central, tá, é chamado de força centrípeta. Uma lei de força vai descrever a relação entre a força e alguma propriedade mensurável do objeto envolvido. A gente vai ver que algumas interações são descritas por forças, por leis de forças, e outras interações não podem ser descritas tão simplesmente. Então, por exemplo, existe uma força que a gente vai chamar de lei de Hooke, tá? A gente não vai tratar dela a fundo aqui, mas a gente vai mostrar ela como uma lei de força, tá? Então, quando a gente estica ou comprime uma mola de uma distância de equilíbrio, uma força precisa ser exercida na mola, né? Se a gente considerar um objeto de massa m que está deslizando em uma superfície horizontal, ou ele está em cima de uma superfície horizontal, aí a gente vai lá e amarra nele um dos pontos de uma mola, uma das extremidades de uma mola no objeto, e fixa a outra numa parede, tá? Então, se L0 for a distância de equilíbrio da mola, tá? Quando ela não está nem esticada e nem comprimida,
Então, o, a força de contato da superfície, tá? A gente vai considerar que a superfície é sem atrito, tá? Para considerar só o efeito da mola, tá? Da força da mola. Se o objeto ele é puxado para esticar a mola ou empurrado para comprimir a mola, então pela terceira lei de Newton, a força da mola no objeto é igual e oposta à força que o objeto exerce na mola, tá? A gente vai se referir a essa força da mola sobre o objeto como simplesmente força da mola, tá? Experimentalmente, a gente vai determinar uma relação entre as forças e e com o seu subsequente esticamento ou compressão da mola, tá? Então, como que a gente pode fazer um diagrama disso? Primeiro ponto, a gente vai escolher um sistema de coordenadas, tá? Com a origem localizada em um ponto que é de interesse, tá? Eu vou escolher o ponto, a origem como sendo o ponto de contato da mola e do objeto, tá? Quando o objeto, quando o sistema massa-mola, ele está numa configuração de equilíbrio, tá? Eu vou escolher um versor I, chapéu, como orientação, né? Com a direção do objeto se movendo quando a mola é esticada, tá? E aí se a gente escolher a gente vai escolher uma função de coordenada x para denotar a posição do objeto com relação à origem. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que eu tenho lá, primeiro, eu tenho uma parede, beleza? Tem uma parede, vou fazer pequeno porque eu vou fazer 3, né? Parede. Aí eu tenho aqui embaixo o chão. Tá? Tem aqui embaixo o chão. Aqui, e eu tenho um ponto em que eu vou definir como sendo a origem. Então, aqui vai ser a origem. Tá? E o versor I, ele é orientado... Opa! E o versor I, ele é orientado para cá. Tá? Então aqui é x igual a 0, tá? Então vamos lá. Eu vou copiar esse desenho que eu vou precisar dele depois. Então aqui, né, na parede eu tenho presa uma mola. Então, tá? Aqui na origem é onde a mola vai ficar amarrada na massa. Então, a gente tem aqui um corpo que está deslizando na superfície, né? E esse corpo, só para deixar o corpo sólido, tá? Aqui a gente tem o corpo, tá? E esse corpo, ele tem massa M. Então esse corpo tem massa M, tá? Ele tem massa M. Isso aqui é a parede. E isso aqui é uma superfície sem atrito, tá? Tá bom? Isso aqui é o comprimento natural da mola, tá? Então essa aqui é a configuração de equilíbrio,
tá? Essa aqui é a configuração de equilíbrio. Beleza. E aí, o que pode acontecer aqui? Eu posso vir e fazer o seguinte, eu vou reduzir aqui um pouquinho, só para dar para ver, enxergar os dois, tá? Mais um pouquinho. Aí. Então, eu posso esticar a mola, né? Posso esticar a mola. E aí eu vou ter... Se eu esticar a mola... Não tá muito bonito, né? Beleza? Vou esticar a mola. Tenho agora meu corpo aqui. Tenho meu corpo aqui. E meu corpo é o mesmo, né? Não teve alteração nele. Agora, nossa AM. A mola continua tendo um comprimento natural. O comprimento natural dela ainda não mudou, né? Continua sendo o mesmo. Isso aqui ainda é L0, tá? Só que, o que aconteceu? Como a gente comprimiu, essa mola teve um esticamento, né? Um esticamento. Vou fazer aqui. Aí eu seleciono e tento arrastar. Aqui. A mola teve um esticamento para a direita. Teve esse esticamento para a direita de X, né? Ou, né? Esse é o caso de esticamento, então. Então, no caso de esticamento, o X é positivo, né? Ele está para a direita da origem. Ou, né? A gente pode ter o seguinte. A gente tem, dessa vez, a mola comprimida, né? Se a gente comprimir a mola, tá? Tem lá o corpo. Nada mudou pro corpo. Então, ele ainda tem massa M. A mola ainda tem o mesmo comprimento natural, né? Só que, dessa vez, ele teve um deslocamento X para a esquerda, né? Um deslocamento... pode ser. O deslocamento X está para a esquerda. Até sejado no padrão. Então, X está para a esquerda. Tá? E aqui no caso, então, a gente vai ter uma... Agora vem as dúvidas de português, porque eu não lembro se compressão é com 2 S ou com C cedilha. Vamos ver. Compressor com 2 S, então. Então, uma compressão, tá? Compressão, isso com X menor que 0,
tá? Então x é negativo porque ele está para a esquerda. Então é essa situação que a gente tem, né? Inicialmente, né, a gente vai ter tá lá nosso sistema lá na sua configuração de equilíbrio. Aí eu puxei a mola, né? Puxei a mola, estiquei ela, né? Num objeto em uma posição x. E então o objeto, né? Ele vai ganhar, se eu soltar o objeto, ele vai ganhar uma aceleração, né? No instante em que eu soltar. No instante que eu soltar, ele vai ser acelerado. A magnitude da força da mola agindo no objeto, né? Ela obedece à segunda lei de Newton, né? Então, aqui, nessa situação, a força a norma da força, né? A módulo da força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, agora a gente vai repetir o experimento para o caso em que a gente, para o intervalo que a gente vai puxar ou comprimir, né? O experimento vai mostrar que para cada mola, tá, existe um intervalo máximo, né, um valor máximo, um x máximo maior que zero para esticar a mola e um valor mínimo, x mínimo menor que zero para comprimir a mola, né? Para que haja para que haja a mesma magnitude medida, tá? De força. Então, e outra coisa é que a magnitude de força vai ser proporcional ao comprimento em que eu puxei, né, da mola e o comprimento que eu comprimi da mola. Então, aqui, a lei de Hooke, ela vai me dizer que a magnitude dessa força que a mola vai gerar vai ser proporcional, então eu vou adicionar aqui uma constante de proporcionalidade, tá? K, vezes a magnitude da compressão ou do esticamento da mola, tá? E K aqui vai ser a constante da mola, tá? Então aqui vai ser a constante da mola. E a unidade dele vai ser Newton por metro. Ok? Então, se a gente for olhar o diagrama de corpo livre, né, desse sistema, a gente vai ter o quê? A gente vai ter para a situação do corpo esticado, né? Então, a gente tem aqui o corpo. É o diagrama de corpo livre só sobre o corpo, tá? Então a mola meio que não importa, porque eu tô olhando só pro corpo. E o corpo... Meu gato tá chorando, tá querendo alguma coisa. Tá? Então ele tem uma compressão de x, ou um esticamento de x, né? Ok? Então, o diagrama de corpo livre vai ser o seguinte. Vai existir uma força, tá? Vai existir uma força que vai puxar esse corpo para a esquerda, tá? E essa força vai ter só uma componente, né? Ela vai ter a componente x, né? E ela vai ter como valor menos, porque ela está puxando no sentido contrário de I, né? K, X, I. Ok? Essa é o diagrama de corpo livre, né? Nesse bloco de massa M. A constante K é igual a inclinação negativa, né, do gráfico da força versus a compressão ou do esticamento. Então, se a gente tiver um gráfico, a gente vai ter aqui
Eu vou colocar o eixo, eu vou deixar para os dois lados, porque pode ser compressão ou pode ser esticamento. Mas aí tem que ver o problema, tá? E esse aqui para a direita. Então, esse cara aqui vai ser a força, tá? Isso aqui vai ser a força, tá? E isso aqui vai ser a posição. Se a gente for olhar o que vai formar, né? Esse é um gráfico linear. Então a gente vai ter uma reta que passa pela origem, tá? Onde a gente vai ter um intervalo, um valor lá que de x mínimo, tá? Um valor de x mínimo e um valor de... Acho que eu vou ter que fazer assim. Eu vou fazer assim, depois eu desloco. E um valor de x máximo, tá? Esse aqui é o x mínimo. X mínimo. Esse aqui é o x máximo, tá? E a inclinação dessa reta, então a inclinação, onde é que eu vou escrever isso? Vou colocar aqui em cima. A inclinação vai ser igual a menos k, tá? Então a direção da aceleração ela vai ser sempre no sentido da posição de equilíbrio, né? Não importa se a gente está comprimindo ou puxando. Por esse tipo de força vai ser chamado de força restauradora, porque ela restaura o sistema para a condição de equilíbrio. Então, f de x ele vai denotar o componente x da força da mola, né? Portanto, fx quer dizer, vai ser igual a menos kx. Esse menos é porque ela é restauradora. Porque se ela for esticada, né? Se ela for esticada, esse x é positivo, então a força tem que apontar para a esquerda. Se ela for comprimida, o x é negativo e a força aponta para a direita, tá? Agora, se a gente fizer um experimento semelhante, né, com outras cordas, né, para um intervalo de diferentes comprimentos, né, cada corda exibe a mesma proporcionalidade entre a força e o comprimento deslocado, tá? Então, independente da corda, tá? Então só que vai ter uma constante diferente de mola, né? Uma constante diferente de mola, tá? Para cada tipo de mola. Isso é extremamente imprático, tá? Para determinar experimentalmente qual é a proporcionalidade para todas as molas. E como é para um exemplo modesto, né, de molas, né, a gente tem que confirmar a relação. A gente quer inferir que todas as molas ideais vão produzir uma força restauradora com uma proporção linear de esticamento ou compressão, né? Essa relação experimental ela vai nos levar a uma força e a um esticamento ou compressão, tá? De um número finito, uma configuração finita de molas, que agora a gente vai generalizar de forma indutiva, tá?
dentro de um modelo matemático para molas ideais, tá? Uma lei de forças que a gente vai conhecer como lei de Hooke, tá? Então, o passo indutivo refere à indução newtoniana, que é um passo crítico que faz a física uma ciência preditiva, justamente porque a gente não vai testar todas as molas do mundo. Então, suponha que uma mola ela está de fato amarrada num objeto de massa m, tá? E ela é esticada ou comprimida, tá? Eu vou usar esticada por uma distância ΔX. Se a gente usa a lei de força para predizer a magnitude, tá, da força entre a parte amarrada da corda e o objeto, né, da mola e do objeto, então qual que é a lei de força? A lei de força vai ser F igual a menos K ΔX. Tá? Sem ter uma medida experimental de aceleração. Agora a gente vai usar a segunda lei de Newton para predizer a magnitude da aceleração do objeto. Tá? A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a magnitude da aceleração vai ser a magnitude da força dividido pela massa. Que é quem? Vai ser K magnitude de ΔX dividido pela massa. Ok? Então, se a gente for fazer o experimento, né, e medir a aceleração a gente vai medir a aceleração com algumas casas de erro, né, porque nenhuma medida é infinitamente precisa. O experimento pode ter algum erro, o equipamento tem uma precisão limitada, né? Se a magnitude da aceleração predita, né, ela discorda com o resultado medido, tá, dentro do intervalo de erro que a gente vai ter que conhecer, então o modelo para a lei de forças precisa de modificação. Então o modelo não é adequado. A habilidade de ajustar os modelos corretos, né, ou rejeitar os modelos incorretos, né, baseado num novo resultado experimental, ele faz uma descrição de forças entre objetos que cobrem muitos domínios de experimentos, tá? É fundamental para a modelagem, né? Para a gente poder transformar um experimento real em uma simulação num computador, ou então um cálculo matemático, um problema, tá? Muitas cordas reais, elas têm algo, elas têm uma magnitude de força F0 que precisa ser aplicada, tá? Antes da elongação e a compressão da mola. A gente precisa lembrar que molas na vida real elas entortam, as molas na vida real eu posso esticar e ela não voltar mais, né? E eu não posso comprimir infinitamente, né? O valor de F0 se refere a uma pré-tensão da mola, tá? Então, sobre algumas circunstâncias, a lei de Hooke precisa ser modificada, tá? Para atingir a nossa pretensão, né? Então, se não for desprezível essa tensão inicial, a gente precisa adicionar ela de alguma forma. Por exemplo, né, quais são as modificações que a gente pode fazer? A gente pode fazer f de x como sendo menos f0 menos kx. Isso aqui para um caso de elongação, né? Ou a gente pode adicionar essa força inicial, tá? F1, pode ser outro valor, né? Menos kx para um caso de compressão. Então, varia, né? Varia. Então, note que o valor da pré-tensão, F0 e F1, faz diferença. Então, a tensão é diferença para compressão
e ela é diferente a tensão inicial para a compressão e diferente para a elongação, tá? Então, algumas vezes a gente precisa fazer adaptações no modelo, tá? Outra coisa que eu quero falar, né, é quando a gente tenta descrever as forças agindo em uma coleção de objetos, a gente precisa primeiro tomar cuidado em definir especificadamente a coleção de objetos que a gente está interessado, tá? Quando a gente define, ou seja, a gente quer definir o nosso sistema. O sistema é a coleção dos objetos que a gente está interessado para análise, tá? Então, uma vez que a gente tenha definido o sistema, a gente pode começar a estudar ele. Então, o sistema ele pode ser um objeto isolado, solitário, mas às vezes ele pode ser múltiplos objetos, tá? Por quê? Como as forças são vetores, as forças elas agem no sistema de uma forma que a gente pode somá-las, subtraí-las, multiplicá-las, mas do ponto de vista vetorial. Então a gente pode fazer somas vetoriais das forças individuais agindo no sistema. Portanto, se a gente quer saber uma força resultante, né, sobre o sistema inteiro, a gente pode pegar as forças sobre cada elemento do sistema e somar vetorialmente, porque forças são vetores, né? Um diagrama de corpo livre, né, que a gente já fez um agora há pouco, né, é uma representação da soma de todas as forças que agem num sistema solitário, tá? A gente denota o sistema como um ponto circular, né, um ponto. Depois, no curso, a gente vai ver que os pontos representam o centro de massa do sistema, mas a princípio a gente vai denotar o nosso sistema como um ponto, tá? Uma coisa pontual. A gente vai representar cada força que age sobre o sistema por uma seta, né, indicando a direção da força. A gente vai desenhar as setas no ponto, né, representando o sistema. Então, por exemplo, a força que aparece regularmente no diagrama de força de corpo livre de uma força de contato, tensão gravitacional, atrito, forças de pressão, forças de molas, forças elétricas e magnéticas, elas vão ser introduzidas adiante ao longo do curso, tá? Algumas vezes a gente vai desenhar as setas representando o ponto, né, ponto no momento no sistema onde a força está agindo. Quando a gente faz isso, né, a gente não representa o sistema por um ponto no diagrama de corpo livre, tá? Que é aí quando as dimensões do sistema importam, né? Então suponha que a gente escolha um sistema cartesiano, né, de coordenadas. Quando a gente vai resolver a força em componentes vetoriais, a gente vai descrever a força como sendo a componente x da força vezes o versor i, mais a componente y da força vezes o versor j, mais a componente k da força, não, z da força vezes o versor k, tá? Cada um dos componentes, eles sozinho, né, é uma soma de vetores dos componentes individuais, dos componentes vetoriais individuais de cada força contribuindo. Então a gente pode usar o diagrama de corpo livre para fazer essa decomposição vetorial de forças individuais. Por exemplo, para as componentes das forças, a componente x das forças, a gente pode fazer que fx é força 1x mais força 2x, tá? E assim a gente segue, tá? Próximo passo, uma vez que uma das coisas mais centrais e ainda mais difíceis tarefas, né, na análise física de interações é desenvolver um modelo físico. Um modelo físico para a interação consiste de uma descrição das forças agindo em todos os objetos. A dificuldade ela tá em decidir quais forças a gente vai incluir. Por exemplo, se a gente vai descrever um movimento planetário, tá?
A lei da gravitação universal, ela vai ser a única força, a única lei de força que a gente precisa. Existem anomalias, né, para alguns exemplos, né, como um pequeno desvio na órbita de Mercúrio. Essas anomalias são interessantes porque elas mostram o limite, né, da modelo que a gente tem, e ela mostra a necessidade de uma nova física, né. O Einstein ele vai corrigir a lei de gravitação do Newton, introduzindo a relatividade geral, e uma das primeiras predições com sucesso da nova teoria foi a precessão do periélio da órbita de Mercúrio. Em outras palavras, né, a anomalia ela pode ser simplesmente uma complicação, tá? Uma série de complicações introduzidas por forças que a gente não está considerando no modelo, e aí a gente precisa complicar o modelo também. Quando o objeto ele tem um movimento, existe sempre algum tipo de atrito presente. Resistência do ar é sempre desprezado, porque os modelos matemáticos para a resistência do ar são muito complicados, tá? Uma vez que a resistência do ar ela varia muito substancialmente com o tipo de movimento, tá? Atrito cinético e estático entre forças algumas vezes são ignoradas, mas não sempre. Não sempre. A descrição matemática das forças de resistência, né, no caso forças de atrito entre superfície, tem uma expressão simples e ela pode ser incluída sem fazer uma descrição matemática intragável, né? Uma boa forma de começar a pensar sobre os problemas é fazer um modelo simples, excluindo todas as complicações que são que possuem efeitos muito pequenos. Então a gente vai poder checar a predição do modelo, tá? Uma vez que ela é satisfeita, o que a gente precisa, o que a gente está fazendo precisa fazer é seguir com as contas, né? Seguir com as contas dentro do modelo simples que a gente criou. Se não bate com o modelo que a gente criou, o desvio é muito grande, aí a gente precisa incluir alguns efeitos mais complicados, tá? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.